Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus toda honra e toda glória, louvor e adoração. Porque Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Ele se entregou lá por amor. Por amor, Ele se entregou para que seria feita aquela obra para a salvação de todo o homem na face da terra. Aí, somente Ele é digno de louvor e adoração, somente Ele é digno. Ninguém mais fez esta obra, ninguém mais fez. Ninguém teria o amor o suficiente para fazer esta obra. Ele fez. Ele não morreu lá na cruz do Calvário porque os judeus o prenderam. Não. Ele morreu lá na cruz do Calvário porque ele se entregou. Ele mesmo disse no Evangelho, em João capítulo 17, que ele se entregou para que esta obra fosse feita, fosse realizada, para que o homem saísse daquela situação que ele estava, que ele se encontrava. Onde o homem perdeu o domínio, perdeu o controle. O homem, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, negligenciou e foi se afastando de Deus. O homem foi se afastando de Deus, o Criador. Quando houve o pecado de Eva, lá no Jardim do Éden, depois do pecado de Adão e Eva, houve a reunião, Deus fez uma reunião entre os envolvidos para resolver o negócio. Ele falou para Satanás: Satanás, da mulher virá um que vai pisar na tua cabeça. Do fruto da mulher, do ventre da mulher, virá um que vai pisar na tua cabeça. Satanás nunca esqueceu daquilo, é claro. E ele ficou seguindo o homem um por um, de lá até Jesus, até chegar os dias de Jesus. Foram milhares de anos ele perseguindo o homem e dizia consigo mesmo: não está na Bíblia, está no meu coração. Estou conjecturando. Eu posso conjecturar sem pecar. Ninguém vai pisar na minha cabeça. Ninguém vai pisar. Ninguém vai pisar na minha cabeça. Não aceito. Homem, pisar na minha cabeça? Não. Não aceito. E ele foi seguindo de um por um. Ele foi perseguindo de um por um, fazendo pecar. Fazendo pecar. Abraão teve um grande chamado de Deus, mas pecou. Noé teve um grande chamado de Deus, mas pecou.
Moisés teve um grande chamado de Deus, mas pecou. E o homem foi pecando, foi pecando. Quando o homem peca, ele perde o poder, ele perde a autoridade, ele perde a visão, ele perde a sabedoria. Ele fica limitadíssimo e limitado por baixo. Satanás sabia disso e sabe disso. E ele foi perseguindo, continua a perseguir. Deus chamou Davi, Davi pecou. Pecou muito, pecou bastante. Deus chamou Sansão. Sansão pecou, perdeu o poder, perdeu a autoridade, perdeu a visão. Perdeu a liberdade. E Satanás ia dizendo: esse não pisa na minha cabeça. Esse não pisa na minha cabeça. E foi até chegar os dias de Jesus. E lá em Jerusalém ele tinha os judeus orgulhosos, avarentos, soberbos, presunçosos. Os judeus julgavam as pessoas, depois condenavam. Tudo obra dele. Então mas os judeus já eram envolvidos. Eles já eram envolvidos. Aí os judeus não tinham mais poder sobre ele. Os sumos sacerdotes, os sacerdotes, não tinha, porque já fazia a vontade dele. E pensavam que estava fazendo a vontade de Deus, pensavam que era de Deus. Eles eram de Deus. Já estavam julgando e condenando todos. Eles matavam até profetas. Os sumos sacerdotes e os sacerdotes matavam até profetas. A serviço de Satanás, dominado já. E Jesus veio depois, foi ensiná-los e disse para eles que, ó Deus, meu Pai, vai requerer de vocês todo o sangue derramado, ele vai requerer de vocês. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, o profeta, que vocês mataram no fundo do templo, junto com o altar. Deus está aguardando o dia para fazer esse grande julgamento sobre vocês. E depois Satanás foi em pessoa própria encontrar Jesus lá no monte. Lá onde Jesus ficou de jejum 40 dias e 40 noites. Satanás foi lá ter com Jesus, disse: eu já derrubei todos os homens, vou derrubar mais esse, deixa ele comigo. E ele enfrentou Jesus, ele misturou a palavra, como ele misturou a palavra com Eva, e Eva caiu. Ele disse: eu vou misturar a palavra com ele, eu vou fazer uma salada da palavra aqui e ele vai cair.
ele disse para Jesus: transforma essas pedras em pães, já que você é o Filho de Deus mesmo. Ele pegou parte da palavra e fez uma mistura, fez uma salada. Jesus disse: não, Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, eu venho da impiedade, eu vivi lá junto com a impiedade, com os ímpios. Os ímpios não têm conhecimento, os ímpios não têm entendimento. Eles pensam que o homem vive só de comer. Tem que plantar, cuidar, colher, limpar e comer. Eles pensam. Quem não trabalha não come. Aí eu cresci pensando isso também. Depois eu fui ler a Bíblia e encontrei esse versículo. Em Deuteronômio está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aprendi isso, irmão, aprendi. Primeiro eu glorifico a Deus, primeiro eu exalto a Deus, primeiro eu anuncio o nome de Deus, depois ele me manda o alimento. Não preciso eu preocupar. Se eu trabalhar para ele, se eu andar com ele, se eu louvar, adorar ele, ele manda o meu alimento, manda o seu, manda de todos. Quem lê a palavra sabe. Quem lê a palavra entende. E Jesus venceu Satanás lá no monte. Satanás deu 3 investidas contra ele, misturando a palavra com veneno. E Jesus saiu dele na palavra. Depois ele mandou os sumos sacerdotes da época matar Jesus e eles mataram. Mataram. Jesus se entregou. Eles pensam que tinham matado até aquele momento, até aquele dia. Aí Jesus desce às partes mais baixas da terra e toma dele a chave da morte e a chave do inferno e pisou na cabeça dele e veio embora. Jesus pisou na cabeça de Satanás e pisa a hora que ele quiser, que ele bem quiser. Esse Jesus que nós servimos, que nós louvamos e adoramos, o Filho do Deus Altíssimo, o único que venceu a morte. O único que venceu a morte. Ele pisou na cabeça de Satanás. Ele levou os cativos lá para cima, lá para o paraíso. Estão lá os cativos. Aqueles que haviam morrido antes dele. Ele fez esta grande obra. Desmanchou o império de Satanás, quebrou o império de Satanás. Agora nós servimos Jesus, agora nós adoramos Jesus. Agora nós convidamos você para fazer isso. Venha também, está faltando você. Está faltando você e sua família. Convidamos você e sua família para aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Você não pode ficar, nós estamos indo, estamos subindo. Nós, a igreja do Senhor Jesus, estamos indo, estamos subindo. Nós que aceitamos Jesus, trabalhamos para Jesus, louvamos e adoramos o Senhor, esperamos o Senhor, estamos indo. Estamos convidando você, vamos conosco, vamos conosco. Vamos subir, vamos para a glória, vamos para a eternidade. Glória a Deus. É uma pena que eu tenho que parar.
É uma pena que eu tenho que terminar. Mas depois nós falaremos mais a respeito desse belo e grande assunto, onde eu, como atalaia, estarei convidando você para nós irmos para o céu. Vai ser uma grande festa. Vai ser uma grande festa. A primeira festa lá é de 7 anos. É uma festa de 7 anos. Jesus vai te servir. O Senhor Jesus vai te servir. Está escrito em Apocalipse. Ele vai servir os salvos. E você está convidado. Por favor, por gentileza, dê um like nessa mensagem. Inscreva-se no meu canal. Compartilhe essa mensagem com quem precisa. Sempre tem alguém precisando. Sempre tem um pecador. Uma pessoa que está presa no pecado, presa no vício. O vício dele virou pecado. E o pecado já prendeu, colocou ele cego, ignorante, revoltado com a vida. É o pecado, são os espíritos malignos. E eu quero orar por você, Deus Pai Todo-Poderoso. É no nome santo daquele que vive e reina para todo sempre. E está sentado à destra do Pai. Ele está te abençoando para a salvação, para a vida eterna. Isso que eu te peço, Senhor Jesus, em nome do Senhor. Amém.